Acupuntura e infertilidade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma live muito legal sobre acupuntura e infertilidade. Quais são os benefícios que a acupuntura pode trazer aos casais com dificuldade de conseguir engravidar? Esse é um tema muito interessante porque eu mesmo desacreditava do potencial da acupuntura no passado, lá atrás, e hoje eu não tenho dúvida alguma dos reais benefícios que ela pode nos trazer. Para nos responder as perguntas hoje, teremos uma convidada queridíssima, doutora Érica Neri, uma acupunturista muito conhecida no mundo digital, autora de livros, autora de cursos, e que hoje vai nos dar uma aula sobre esse tema, e confesso que eu estou bastante ansioso para ouvi-la também. Já estou aqui. E aí, tudo bem com você, Érica? Tudo bem, doutor Davi? Um prazer receber o Prazer é todo meu. estar aqui nesta quinta-feira. Fiquei muito feliz, viu? Ó, primeira coisa, tira o doutor, hein? Tira o doutor da frase, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar te chamando também de doutora Érica e a gente vai ficar parecendo uma conversa absolutamente informal. Não é esse o propósito. Grata. Muito obrigado por aceitar o convite. Tentando fazer as formalidades da casa, Érica, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Uma enfermeira que faz acupuntura aqui em Rio Claro havia falado de você para mim lá no passado. Falou, olha, Davi, uma acupunturista maravilhosa, eu fiz um curso com ela, ela tem a página nas redes sociais, segue ela. Eu fui lá seguir, eu vi as suas postagens, sempre gostava de ver as suas postagens, e de repente surgiu uma paciente em comum, nós começamos a conversar sobre o caso, e tive a honra e o prazer de poder estar aqui com você hoje para podermos trazer bastante conteúdo para quem tem dificuldade para conseguir engravidar. Então, primeiro, parabéns pelo magnífico trabalho que você faz, não só o trabalho clínico, assistencial, mas o trabalho em educação. E essa é uma outra ação que eu vejo muito valor. Então, parabéns e muito obrigado por estar aqui hoje, viu? Imagina, eu que agradeço, eu fico sempre muito feliz com os convites, porque é muito importante que a medicina chinesa ela possa ser divulgada e a acupuntura como uma técnica que vai auxiliar, né? Eu falo sempre que o nosso objetivo principal é auxiliar que as mulheres, que os casais tenham seus filhos. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar de uma forma multidisciplinar e integrar, mas nós vamos estar fazendo um bem maior, um bem comum, que é o meu propósito e com certeza o seu também. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Érica, posso te pedir um favor? Pode. Se apresente para a gente. Eu, assim, embora conheça das redes sociais, mas eu queria que você fizesse as formalidades da casa. Quem é você? Onde você trabalha? Qual a sua área de atuação? Só que, como para os convidados que estão aqui, para que eles possam conhecê-la melhor e entender como que você trabalha. Claro. Então, eu sou Érica Neri, eu sou acupunturista, especialista em ginecologia e obstetrícia e com foco em fertilidade. Então, eu estou há 13 anos atuando nesta área, sendo que destes 13 anos, 5 anos eu vivi intensamente cuidando das mulheres que estavam tentando engravidar dentro do meu consultório. Eu falo sempre que elas me escolheram, eu fui escolhida por elas porque eu não tinha uma especialização na área e, de repente, meu consultório começou a encher de mulheres com dificuldade de engravidar. Algumas iniciaram, tiveram bastante resultado e uma trouxe 25 e, graças a Deus, os resultados foram maravilhosos. E com isso eu fui para a China buscar uma abordagem mais específica para tratar a infertilidade, associando não só para a gravidez natural, quanto associando junto com a reprodução assistida, e os resultados vieram acontecendo. O que eu não esperava é que em 2012 eu fui diagnosticada com menopausa precoce e fui diagnosticada, já tinha um diagnóstico de endometriose, e aí saí desesperadamente procurando uma ajuda. E com isso, com essa minha dificuldade de engravidar, eu vi que, e hoje, cada dia mais, eu acredito que nada é por acaso, eu precisei sim sentir na pele, viver a dor da infertilidade, passar por tudo que eu passei, eu vivi 2 abortos, mas hoje eu tenho um filho, João Paulo, que tem 5 anos, e que
diante disso, foi o que eu vi que a medicina chinesa era uma grande aliada nesse processo. Hoje só trabalho com essa área, tem uma clínica com eu e mais 6 acupunturistas aqui em Brasília. E dou cursos também, acabei trazendo uma metodologia. Então, hoje eu tenho um método Érica Neri, onde eu desenvolvi eu como a cobaia e as minhas pacientes ali depois. E eu fui vendo qual que era a resposta, com ecografia em mãos, fui avaliando por que tinha casos de pacientes que faziam a FIV e o resultado junto com a acupuntura não apresentava tanto resultado, aí via outro. Aí quando eu fui para a FIV, eu comecei a fazer em mim alguns tratamentos e fui vendo o que funcionava e o que não funcionava, fui avaliando os motivos. Hoje a gente já tem alguns estudos científicos para menopausa precoce, para endometriose, para síndrome do ovário policístico, que é o carro-chefe dos estudos. Então, a gente consegue sempre associar não só essa visão da medicina energética da medicina chinesa, mas também a visão fisiológica, a comprovação do que eu vejo no consultório há 13 anos, de mulheres que sim, mudamos parâmetros fisiológicos e conseguimos, algumas com tratamento natural e outras associadas à fertilização in vitro, e os resultados acontecem. Que legal, Érica. Pelo que eu vejo, assim, eu vou conversar com você para eu aprender, certo? E eu tenho certeza que com o meu aprendizado, todo mundo que está acompanhando aqui vai conseguir aprender bastante também. Mas quando nós falamos sobre acupuntura e infertilidade, é a mesma coisa que um paciente com dificuldade de conseguir engravidar, chegar para mim e falar assim, Davi, eu tenho dificuldade para engravidar. Assim, gente, isso daí é o comecinho, né? Assim, tem um mar de possibilidades, desde o diagnóstico aos tratamentos, e as minhas áreas de atuação dentro da infertilidade são inúmeras. Então, não dá para falar em acupuntura para a infertilidade. Nós temos que entender as causas da infertilidade, qual é o problema específico, e ver como a acupuntura será aplicada para cada situação. É isso mesmo? É isso mesmo. O que é mais maravilhoso dentro da cultura, eu aproveito a abordagem para falar que a medicina chinesa é uma técnica milenar e a acupuntura é a técnica mais conhecida dela. No entanto, a gente tem outras técnicas dentro da medicina chinesa, que é a dietoterapia chinesa, quais são os alimentos específicos para equilibrar o corpo. A gente tem as ervas chinesas, hoje a gente tem muitos estudos com as ervas para o equilíbrio do corpo e melhorando diferentes padrões e patologias. Então, a gente tem algumas técnicas e, claro, a acupuntura é a mais conhecida delas e é onde se pode fazer mais estudos. E assim, na prática clínica, a gente vê que é o carro-chefe do tratamento e com certeza a gente tem os resultados maiores quando a gente associa não só as outras técnicas da medicina chinesa, mas a acupuntura. E o que você trouxe, Davi, é muito interessante porque é exatamente isso. A acupuntura, a gente não consegue fazer uma abordagem de sair colocando agulha se a gente não precisar do tratamento. Como você disse, a gente chega aqui, paciente com menopausa precoce, paciente com ovário policístico, com baixa reserva, ou nos casos de infertilidade masculina. Então, o primeiro ponto é a gente traçar esse tratamento. É fazer uma boa avaliação, uma avaliação precisa, e isso eu bato muito na tecla, foi isso que me fez lutar aí, que eu tinha dificuldade de falar em público, para começar a dar cursos, para treinar profissionais capazes de fazer uma avaliação precisa com bons resultados. Então, a partir dessa avaliação, eu consigo saber a causa, o que está levando àquele diagnóstico médico de menopausa precoce, de síndrome do ovário policístico. E aí, dentro dessa causa, eu vou encontrar ferramentas ali, se esse paciente vai precisar fazer 1, 2, 3 sessões por semana, se eu vou fazer com pontos específicos ali para aquela área, se eu vou fazer pontos, como que vai ser esse tratamento. É assim que eu vou delineando o tratamento do paciente e conseguindo até, olha, vamos fazer 3 meses de tratamento e daqui 3 meses você volta no seu médico, ou que seja o ginecologista, ou que seja o médico de reprodução assistida, e nós vamos
repetir os exames, ver como está. E ali a gente vai dar um parâmetro. Ó, já melhorou X, não melhorou? Então, qual que é o caminho que o acupunturista, especialista em fertilidade, ele vai seguir a partir daquilo? Trabalhando sempre ou ali para paciente que quer uma gravidez natural, trabalhando ali com o ginecologista nessa avaliação, ou para paciente que já está na reprodução assistida, trabalhando com acompanhamento ecográfico e os exames hormonais. Eu quero tentar dividir nossa conversa em 2 pontos específicos. Então, eu sei que a conversa sobre acupuntura é extremamente extensa, mas eu quero me ater a 2 pontos específicos que eu tenho muitas dúvidas e vou aproveitar para que seja uma dúvida geral. Que é o benefício, ainda de uma forma ampla, para os ovários, vamos colocar em termos coloquiais, e o benefício para o útero, ou endométrio. Só para te dar um testemunho, quando eu comecei a acreditar na acupuntura, antigamente eu era cético, sabe, médico chato, que fala assim, não, é remédio, é hormônio, é ultrassom, é FIV, é embrião, endométrio, células, sabe essas teorias de médico que meio fechados? Isso aí há uns 5, 6 anos. Aí tem uma acupunturista aqui em Rio Claro que eu tenho profunda admiração, a Daniela, veio me falar do trabalho dela, que ela foi para a China e fez, estudou, mostrou o TCC dela, e ela começou a falar sobre endométrio. Eu falei, Daniela, eu não acredito muito, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar algumas pacientes e depois vamos ver o que acontece. E aí eu separei aqueles casos mais difíceis de endométrio que eu tinha, eu mandei para ela. Dito e feito, assim, voltaram aqui com endométrios lindas. Falei, pronto, eu acredito. Sabe aquelas que eu já tinha feito de tudo pro endométrio dela, eu não tinha conseguido? Aí ela me convenceu na prática. E nisso foram diversos casos que a gente tem em comum. Hoje em dia eu encaminho muitas pacientes para ela. Então, eu aprendi na prática, sabe? E foi muito legal. Feliz com isso. Então só que eu quero começar pelo ovário. Porque uma das coisas que nós, quando eu conversei com a Érica a primeira vez, a gente conversava bastante sobre aquela live, o mecanismo do ovário, que eu fiz, que falava sobre a diferença da... maravilhosa, extremamente esclarecedora, didática, né? Uma live, eu fiquei super encantada com a forma brilhante que você colocou para todo mundo que é leigo e que precisa entender melhor. Eu quero aproveitar para parabenizar por aquela live. Obrigado, Érica. E aí eu te pergunto então, eu quero falar sobre o ovário, então eu vou dividir o ovário agora, tá bom? Você já me falou sobre o benefício da acupuntura em ovários policísticos, que tem diversas publicações. Eu vou simplificar aqui, porque eu acredito muito. Eu tenho muitos casos de ovário policístico que eu não consegui resolver com remédio, e que na acupuntura voltou a ovular naturalmente e engravidou sem a minha ajuda. Então, ovários policísticos e acupuntura é aquele que muitas vezes você vai ajudar muito mais do que eu, dependendo do cenário, óbvio. Mas eu quero deixar um pouquinho de canto ovários policísticos. Eu quero falar dos casos mais difíceis. Eu quero falar sobre insuficiência ovariana, óvulos de menor qualidade, falência ovariana prematura, mulheres que não respondem bem ao tratamento de fertilização in vitro. Como que a acupuntura pode nos ajudar nesses casos? Eu acho que atualmente eu tenho feito várias lives com médicos e eu fico muito feliz com todos esses convites que eu tenho recebido para esclarecer exatamente este tema. Eu acho que todos os médicos, eles querem saber com um objetivo maior, que é de auxiliar, de falar, olha, eu vou indicar a acupuntura porque realmente esse resultado acontece. E no primeiro momento a gente tem poucos estudos, a gente não tem muitos estudos falando de falência ovariana precoce e acupuntura. A gente tem 3 estudos, sendo um deles o melhor e os outros dois com a base boa. Porque, primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero falar em relação a essas pesquisas que eu acredito que, em breve, nós teremos resultados muito melhores em se tratando de pesquisas, porque realmente a falência ovariana precoce, melhorar a qualidade, a gente precisa de mais tempo do que as pesquisas mostram. E, por isso, 1 mês, 2 meses, foram essas pesquisas que eu estou citando, não é o suficiente para a gente ter um resultado esperado. Então, quando a gente pensa na ação da acupuntura, na melhora da qualidade, principalmente na ação do antimileriano e na ação dos índices hormonais de FSH, de LH, de estradiol, o primeiro passo é a gente pensar na ação fisiológica da acupuntura no eixo hipotálamo, hipófise e ovário.
Quando eu consigo fazer essa regularização, e isso a acupuntura faz muito bem, a gente tem estudos até falando, inclusive, que as portadoras de endometriose, pelo fato de essa ação hiperestrogênica, faz com que eu tenha uma inflamação, né? E com isso eu prejudico o folículo, a qualidade daquele folículo, a nutrição daquele folículo, e eu pioro o quadro. Esse estudo da endometriose, antes de falar da reserva, eles nos mostram o quê? Que ao aplicarmos a acupuntura, a agulha da acupuntura, eu vou ter um mecanismo de liberação de dopamina que suficientemente ela vai ter uma ação nos hormônios gonadotropínicos e com isso eu tenho diminuição das taxas de FSH e LH. E quando eu tenho esse estudo, eu vou fazer questão de te enviar, quando eu tenho essa ação das taxas de FSH e LH, eu consigo fazer uma redução e eu vou do FSH e eu vou trabalhar com essa qualidade do óvulo. A sua live, ela explica muito bem o que muitas pessoas não entendem. Muitos médicos, muitos profissionais e até eu mesma não entendi até um tempo atrás. Que era, minhas pacientes faziam acupuntura e melhoravam o antimileriano. E aí a indagação maior era sempre, não, a acupuntura não é capaz de mudar esse antimileriano. E aí nós começamos a ver que sim, porque a gente está atuando na reserva funcional, e você explicou isso muito bem. E no dia que eu assisti sua live, clareou até para eu entender melhor os estudos da ação dessa reserva funcional. Por isso que eu tenho casos na prática clínica de pacientes que eu faço sessão de acupuntura, melhorando os níveis de dopamina, diminuindo os níveis de FSH e, com isso, aumentando o aporte sanguíneo para os ovários. E ao aumentar esse aporte sanguíneo para os ovários, eu consigo uma nutrição do ósseo, principalmente nas pacientes que tem, e a gente sabe disso hoje, as pesquisas estão mostrando isso hoje, que as portadoras de endometriose têm uma diminuição da reserva, que foi o meu caso. A maioria das minhas pacientes de baixa reserva ovariana estão ligadas são portadoras de endometriose. E a acupuntura, por que ela é tão eficaz? Porque ela atua nessa ação do líquido folicular, diminuindo essa inflamação através da diminuição dos níveis de estradiol, e também a gente trabalha com interleucinas, fazendo essa ação de diminuição da dopamina e diminuindo essas substâncias inflamatórias. Quando eu tenho toda essa ação fisiológica, que a acupuntura tem essa ação, eu consigo, tirando esse processo inflamatório, a melhorar a reserva. Enquanto o paciente ele vem para mim muito preocupado com a quantidade de ovos, eu estou preocupada com a qualidade dos ovos. E quando eu entendo que a ação da acupuntura no aumento do aporte sanguíneo, no aumento da vascularização dos ovários, eu conseguir fazer essa irrigação e desinflamar, é ali que eu estou atuando. E quando eu trabalho no eixo hipotálamo, hipófise, ovário, eu consigo fazer essa harmonização hormonal, e é exatamente por isso que eu tenho uma ação no FSH, no antimileriano, e eu consigo realmente ter resultados. Aí quando você pega na prática clínica, que é uma paciente que vem já, eu vou citar o meu caso, 30 anos, um diagnóstico de menopausa precoce, um diagnóstico de falência ovariana, e que você vê que o FSH dela está num nível que eu consigo redirecionar esse quadro com essa harmonização, aí você começa a ver 1, 2, 3, 4, 5, 10 pacientes tendo resultados, né? E o meu N ele é muito grande, eu não tenho mais tempo para pesquisa, porque se eu tivesse, o meu N ele é muito grande. Então, quando você pega um estudo que ainda está raso, os estudos eles ainda precisam ser melhorados, mas que você vê na prática clínica, que aquilo todos os dias que você faz, que você entra ali, que você atende 20, 30 pacientes e que aquilo está mudando, e o seu N muito maior que o dos estudos, você fala, faz sentido. E aí você começa a mostrar para um médico de reprodução assistida, que tem um N maior ainda, que fala, Érica, eu não consigo entender por que fulana melhorou tanto. Você consegue me explicar isso aqui? E você consegue provar mesmo de A mais B
que aquele resultado ele é fisiológico, ele tem uma ação hormonal, ele tem uma ação nos níveis de dopamina, ele vai ter uma ação nos níveis de FSH e LH, e nós vamos melhorar a qualidade. Quando o paciente pergunta, e a quantidade? Tem uma resposta, Eric? Então, aí eu falo sempre para minhas pacientes, eu não vou ter um número muito maior, mesmo, na prática clínica. O paciente às vezes chega no consultório ali com 5 folículos, e aí a gente começa o tratamento, na próxima ela vai ter 7, vai ter 8 folículos, mas o que me alegra? Porque eu tenho certeza que eu atuei na qualidade. E aí eu não preciso de muitos, eu preciso de bons, de boa qualidade, que é o que você também prega bastante nas lives que eu já vi sua. Eu vou tentar colocar algumas observações em cima de tudo que você falou. Perfeito. Só porque talvez nem todos tenham o nível da informação e talvez nem todos tenham assistido aquela live do mecanismo do ovário. Perfeito. Então, só para simplificar a conversa, o que ocorre? Quando o médico fala da reserva ovariana da mulher, a mulher acha que está falando exatamente o número de óvulos que ela tem. E, coloquialmente, para simplificar as conversas, é o que nós falamos em consulta. Quando o médico vai explicar a reserva ovariana, ele fala assim, olha, a sua reserva ovariana é baixa e foi medida dessa maneira com o antimileriano. Ou seja, ela acha que o antimileriano dela mediu exatamente o número de óvulos que ela tem. Isso é um erro. Não é isso. O antimileriano não mede isso. Porque existem duas reservas. A reserva ovariana total, ou seja, o número absoluto de óvulos que aquele ovário ainda tem. Esse número não aumenta nunca. Pelo contrário, ele só diminui. Periodicamente, a reserva ovariana total joga folículos para a reserva ovariana funcional. Ou seja, é aquilo que vai trabalhar aquele mês para ter um óvulo. O antimileriano e o FSH medem a reserva funcional. Só para vocês terem uma ideia, mulheres na menopausa, 50 anos na menopausa, tem em média 1000 folículos da reserva ovariana total. Ainda tem folículo ali, só que já acabou, funcionalmente não funciona mais. Então, sempre vai ter folículo na reserva total e que a gente tenta, de alguma maneira, jogar para a reserva funcional. É isso que as pesquisas mais recentes tentam fazer. Então, quando a Érica fala ainda faltam pesquisas, esse é o rumo das pesquisas em reprodução assistida e não só para acupuntura. Como que eu faço para melhorar essa reserva aqui? Porque é essa reserva que eu vou trabalhar durante a FIV. E aí entram as estratégias clínicas, com ações com modulações hormonais, o uso de algumas vitaminas, terapias androgênicas, uso de GH, com enzima Q10, estratégias clínicas e acupuntura. Dentre outras técnicas que às vezes nós não conhecemos. Mas falar para mim que teve uma resposta com 4 folículos num tratamento e depois teve uma resposta com 7, gente, é muita diferença. Assim, é muita diferença. Então, não imaginem vocês que estão ouvindo isso, que tanto eu quanto a Érica, que a gente tem a solução para o seu problema. Gente, para com isso. Isso é simplificar, conhecendo as palavras da Érica e acompanhando o trabalho que ela mostra, a ética que ela tem. Assim, a gente não está aqui para vender tratamento. A gente está aqui para vocês entenderem a dificuldade de todo o processo e como, de alguma maneira, nós podemos tentar trabalhar com isso. E eu adorei a sua explicação, para mim foi um grande aprendizado. Né? Então, tem gente que fala assim, é impossível melhorar o antimileriano. Não, gente, não é impossível. Você não vai tirar um antimileriano de 0,2 e vai levar o antimileriano para 2. Mas se eu sair de 0,2 e for para 0,3, 0,4, gente, é ótimo. Né? Então, e em relação à qualidade ocitária, eu tenho testemunhos práticos aqui, o quanto a acupuntura ajudou. Vamos falar de equilíbrio energético? Estou errado em falar isso, não, Érica? Não, está certíssimo. Sabe uma coisa que eu vi maravilhosa? Sabe aquele trabalho que fala a energia da água? Uhum. Nossa! Quem está aí de vez, joga no Google, no YouTube, documentário, energia da água. Aí você vai entender o quanto esse equilíbrio energético é importante para que você possa ter células de boa qualidade. Foram essas coisas que me fizeram convencer. Eu vou só pegar só o ganchinho. Boa. E é essa explicação que você tem uma didática ótima para falar sobre essa ação da reserva funcional. O que a acupuntura faz nessa organização hormonal é exatamente o que o médico que está ali lutando junto, que eu chamo que o médico humanizado, que está ali, que ele quer fazer dar certo, que é o seu perfil, por isso que eu aceitei a sua live.
E esse médico que está junto, que é a equipe com a paciente, ele coloca ali hormônios, vitaminas, e aí toda essa ação essa suplementação que o médico traz é a mesma ação da acupuntura. Nosso objetivo vai ser sempre melhorar o sistema hormonal e o aumento do aporte sanguíneo para os ovários, que é o que também os médicos buscam através de outras estratégias. Legal. E, além disso, então, saindo agora um pouquinho da baixa reserva ovariana e a qualidade do óvulo, você quer falar alguma coisa sobre ovários policísticos antes de nós sairmos dos ovários e irmos para o útero? E como eu disse no início da live, os estudos maiores, e a gente tem muito, a Elizabeth é uma pesquisadora específica de síndrome do ovário policístico, então ela traz para a gente vários estudos a respeito, e nós conseguimos ver em um número, a reserva ovariana, eu sempre falo, qualquer tratamento de acupuntura é necessário no mínimo 3 meses de tratamento. Qualquer tratamento de acupuntura, você começa a ver os resultados com 3 meses. Na síndrome do ovário policístico, a gente com 3 meses de tratamento, a gente já começa a ver uma excelente organização do eixo hipotálamo hipófise ovário. A paciente que estava com ciclos anovulatórios começa a ovular. Já na reserva ovariana, com 3 meses a gente engatinha, mas a gente vai ter resultados mais expressivos com 5, 6 meses de tratamento. Então, essa ação, o que a gente percebe muito claro é que essa ação da acupuntura, essa ação fisiológica na síndrome do ovário policístico, exatamente por ser uma síndrome metabólica, estar associada aos níveis excessivos de hiperinsulinemia, a gente consegue fazer uma harmonização geral. E com isso os resultados são um pouco mais rápidos do que uma reserva ovariana ou até um quadro de endometriose, por exemplo. Legal. E a gente percebe esses resultados. Agora, dando um puxão de orelha em muitos pacientes também, o que eu vejo, e ovários policísticos para mim é um exemplo muito bom para isso, são pacientes que têm fatores de risco, por exemplo, para ter ovários policísticos, hiperinsulinemia, sobrepeso, se não obesidade, pré-diabetes, intolerância à glicose, se não diabetes, e aí querem que eu, Davi, dê um remédio para induzir a ovulação, ou vai lá na Érica, resolve o meu problema. Assim, nós não conseguimos remar esses barcos sozinhos, porque assim, tudo bem, a Érica pode até ajudar com as agulhinhas, mas em situações como essas, e ovários policísticos para mim é um exemplo muito importante disso, às vezes, quem vai precisar fazer alguma coisa é você, não você, Érica, mas você, você paciente. Então, assim, a Érica colocou muito bem lá no começo da nossa conversa, o trabalho multidisciplinar, e essa comunicação é importantíssima, deve haver a comunicação literal mesmo. Olha, o mesmo caso, o médico e o acupunturista devem conversar, discutir o caso. Assim, olha, está acontecendo isso, a minha estratégia é essa, enquanto eu faço isso, você faz aquilo, e conversar, até para deixar a resposta padrão, para um não falar diferente do outro. Mas vocês, pacientes, também precisam entender que vocês também precisam remar junto conosco para nos ajudar a conseguir alguma coisa positiva. Né? E isso que você colocou nos traz uma reflexão que a medicina chinesa prega muito, que aí o tempo a gente tenta abordar numa live o que é o mais importante da live do dia, mas a gente não pode esquecer do estilo de vida. Que as mudanças no estilo de vida, elas são prioritárias para a melhora de qualquer quadro, seja de infertilidade feminina ou infertilidade masculina. Por isso, quando eu comecei a live falando do trabalho multidisciplinar, a importância dessa mulher da síndrome do ovário policístico, que já é uma síndrome metabólica, de estar acompanhado por uma nutricionista, de fazer exercício físico ali regularmente, né? A gente ter exercícios que vão beneficiá-la nesse processo, e a acupuntura é só um coadjuvante. Quando eu falo que ela vai ter uma ação hormonal da regulação do ciclo, mas é aqui a ação da agulhinha naquele momento. Mas se eu não somar tudo isso, e eu fiz um livro falando dos 7 pilares da medicina chinesa para melhorar a fertilidade, e é isso, é a gente pregar tudo isso, desacelerar a mente, fazer meditação. Então a gente entra num conjunto, né? E não só a própria ir lá colocar a agulha
e pronto, resolveu minha vida, ou ir no Davi e falar, me dá um hormônio aí Perfeito. que eu vou ovular. Perfeito, perfeito. Dependendo da idade da mulher, nós temos que fazer tudo isso em conjunto. Então, quando a mulher tem uma idade avançada, eu não perco tempo para fazer as minhas ações, a Érica não vai perder tempo para fazer as ações dela, e vocês vão, enquanto isso, mudar os seus hábitos. No meu caso, quando a paciente é jovem, eu tenho tempo a ganhar, não a perder, eu falo para ela, primeiro você faz a sua parte, mude seus hábitos. Por quê? Porque depois ela vai engravidar, né, Érica? Uhum. E aí vem os riscos obstétricos, de hipertensão gestacional, diabetes gestacional, complicações para a mãe ou complicações para o bebê. Então, o nosso objetivo não é apenas buscar uma gravidez, mas buscar uma gravidez saudável com menor riscos para a mãe e para o bebê. Então, essa preocupação da mudança de hábitos de vida extrapola a infertilidade e vai até o nascimento do bebê. Vamos para o útero? Vamos sim, que eu particularmente... Na verdade, eu amo tudo, mas é porque a ação do aumento da vascularização do útero é tão expressiva que você pega a ecografia e já vê os resultados, então que eu adoro falar. Eu falo, o sofrimento do médico que trabalha com reprodução ou é a insuficiência ovariana prematura, beirando a falência, e o endométrio. Porque as estratégias médicas para o endométrio fino, por exemplo, elas são muito limitadas. Você vai na internet, você vai achar 1 milhão de coisas. Terapias estrogênicas, vitaminas, AS, Viagra, um monte de coisa, com níveis de evidência baixíssimos. A gente tenta, mas os níveis de evidência, baixíssimos. E de repente vem a acupuntura. Ela vai lá, coloca umas agulhinhas e resolve o problema para mim. Me fala melhor sobre isso, Érica. Eu falo sempre que o que mais trouxe médicos adeptos à acupuntura no tratamento da fertilização in vitro foram os resultados com endométrio. O campo se abriu, né? Hoje, graças a Deus, aí eu tenho uma parceria com mais de 20 médicos da reprodução assistida e sou muito feliz pelas nossas parcerias. Mas antes era assim, ela vai cuidar de sua ansiedade, né? Entendi. A acupuntura vai atuar na ansiedade. E aí, quando começou, e eu até acredito que isso foi muito legal, porque você vê, né? O paciente faz o exame hoje, faz a sessão de acupuntura e aí o resultado acontece. Às vezes é necessário ver para crer. Eu preciso ter a comprovação. É meu testemunho. É meu testemunho. Comigo foi assim. Para falar, a sua acupunturista falar, não funciona. E aí você tentar aqui com artigo, com fisiologia, você falar, preciso de resultado, só vou conseguir assim. E aí, quando a gente fala de aumento do aporte sanguíneo, aumento da vascularização uterina, a gente percebe isso com a acupuntura. E aí a gente tem estudos mostrando que esse aporte sanguíneo ele é real, a gente tem estudos falando sobre a ação, quando eu coloco a agulha no ponto de acupuntura, o quanto a eficácia tanto da oxigenação, do aumento de oxigenação e irrigação do útero. E aí tem um estudo falando sobre isso, foi um dos primeiros estudos. E aí a gente tem um estudo que foi o estudo que mais trouxe evidência, que foi o estudo de Paulus, que ele fala sobre, lá na Alemanha, em 2002, e que ele fala sobre a ação da acupuntura antes da transferência e depois da transferência. E hoje a gente já tem estudos que modificou um pouco isso, que aí chama protocolo adaptado. Então, que um índice de 180 mulheres, e aí dividiu esse grupo, e mulheres que fizeram acupuntura antes e depois, e viu tanto o aumento do aporte sanguíneo, o aumento da vascularização, quanto as taxas de sucesso. Na minha prática clínica, o que eu percebo é que quando eu faço a acupuntura em pontos específicos, bem avaliados, direcionados para essa receptividade do endométrio, esse aumento e essa oxigenação, e algumas sessões, inclusive, para fazer uma desintoxicação de limpeza, quando a paciente fez a coleta dos óvulos. A gente tem uma sessão específica para trabalhar na harmonização do meridiano do fígado, fisiologicamente. Também é um órgão que desintoxica, que faz uma desintoxicação, para eu começar esse aporte sanguíneo. Então, eu fiz a desintoxicação, depois ela vem para mim, onde eu vou fazer sessões específicas com um objetivo principal de auxiliar nesse aporte sanguíneo, melhorar a espessura
mas eu gosto muito de falar disso. As pessoas batem muito na técnica da espessura, enquanto a gente tem que pensar na qualidade desse endométrio e não só na Perfeito. espessura. E a acupuntura, ela diferencia o tratamento, porque quando eu aumento esse aporte sanguíneo, quando eu aumento essa vascularização, existem outros meridianos que têm uma ação, vai ter uma ação na espessura e outros na qualidade. E a qualidade do endométrio é extremamente importante. Hoje a gente já consegue ter pacientes com endométrio mais fino ali, que não chega ao padrão de 7, mas que a qualidade é tão boa que a gente tem positivos. Claro que a nossa busca, tanto eu quanto os médicos que eu trabalho em parceria, quanto você, é que a gente consiga um endométrio de melhor espessura. E aí a acupuntura entra nisso muito bem, e a gente tem estudos comprovando que a eletroacupuntura, que é uma outra técnica da acupuntura, onde a gente vai usar eletrodos para aumentar ainda mais a eficácia da acupuntura e melhorar o aporte sanguíneo, é extremamente eficaz para a espessura e a qualidade do endométrio. E na prática clínica, a gente percebe também muito algumas patologias que às vezes o médico não tem muito o que fazer. Por exemplo, a adenomiose. E aí, a paciente, além de ter um endométrio fino, tem um quadro de adenomiose, que a gente sabe que, às vezes, aquela adenomiose vai impedir essa implantação. E a acupuntura entra aumentando esse aporte sanguíneo, aumentando a espessura e favorecendo essa fixação do embrião e auxiliando para os quadros. Legal. Eu gostei muito do que você falou sobre o melhor endométrio. Esse é o termo que eu uso com as pacientes quando a gente tem dificuldade no preparo endometrial, e só quem já teve dificuldade para preparar o endométrio sabe quanto é difícil. E às vezes por exemplo, vou dar um exemplo prático. Fui lá, fiz um ultrassom de uma paciente, vi um endométrio de 6,2, sendo que a gente considera o ideal acima de 7 e há quem diga ainda acima de 9. Mas vi lá um endométrio de 6,2. Cancela o ciclo, vamos mudar a técnica. Vou para um ciclo natural. Vi um endométrio de 6,6. Ah, não, agora eu quero acrescentar outra técnica. Vai usar Viagra, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai usar S. Vamos lá, vi um endométrio de 6,3, vi um endométrio de 5,8. E aí chega um momento em que nós temos que chegar no seu melhor endométrio. Então, eu fiz uma revisão dos últimos 5 meses das possibilidades de preparo do endométrio da paciente, e aí entra a acupuntura, né? Então, falou, bom, tudo bem, o seu melhor endométrio foi com ciclo natural, onde ele chegou a 6,5, com padrão trilaminar e a presença de muco. Beleza, vamos transferir no seu melhor endométrio, mas ele não tem mais do que 7. Gente, primeiro cuidado, 6,5 para 7, uma diferença de 0,5 milímetros. Querer aplicar uma matemática como essa em biologia é querer pedir para um engenheiro preparar o endométrio. Assim, você tem que raciocinar biologicamente, não matematicamente. Então, eu sei que acima de 7 as chances publicadas são maiores, mas quantas e quantas gestações, Érica, você deve ter visto que o endométrio é de 6 e pouco. Abaixo de 6, eu de verdade tenho muita preocupação. Mas entre 6 e 7... são muitos casos de resultado positivo. Então, a busca do endométrio ideal também deve ser refletida sobre a busca do seu melhor endométrio. E aí eu sou um testemunho claro daquilo que a Érica falou. Eu fui convencido à acupuntura através do endométrio. Quando eu já tinha usado todas as ferramentas que eu tinha em mãos, e as pacientes voltaram, gente, com endométrios que eu nunca tinha visto. E eu acredito. Tem a ação do estradiol, a gente consegue harmonizar os níveis de estradiol, os níveis de progesterona. Então, tem esse aumento da vascularização do útero, tem essa irrigação, aumentar essa oxigenação uterina, mas a gente também tem o que é um princípio muito claro da acupuntura, que é a melhora e a organização dos níveis de estradiol e progesterona no processo. Então, a gente vê muitos resultados. E além do endométrio fino, vamos colocar uma paciente que não tem endométrio fino, certo? Mas ela tem falha de implantação. É um endométrio lindo, maravilhoso, é um embrião lindo, maravilhoso, e só que ela não engravida, não dá certo. E as conversas médicas são difíceis, né? Os casos de falha de implantação, onde a paciente já fez 1, 2, 3 fertilizações ou 3 transferências sem resultado positivo, são muito difíceis. E às vezes as causas não são bem claras. A acupuntura tem algum papel nesses casos também, Érica?
Então, eu acho que é um quadro desafiador para qualquer profissional, principalmente quando a gente está falando de embriões biopsiados, de paciente com endométrio acima de 7 milímetros e o resultado ainda não chegou, né? A angústia e o desespero. A nossa sessão pós e agora? O que que eu faço? E aí falo com o médico, Érica, eu tinha certeza que ia dar certo e não deu. E aí a gente entra num processo da acupuntura que é de tentar harmonizar todos os níveis. Aí entra uma ação que eu vou falar bastante aqui agora, que é a ação energética do processo. Porque a gente entra num processo fisiológico, vamos supor, você está falando de uma paciente minha e ela já é minha paciente, eu já cuidei do aporte sanguíneo, eu já aumentei a vascularização e e ela tinha um embrião biopsiado e a endométrio dela estava lá 8,9, lindamente. E aí o negativo acontece. Fica aquela incógnita de qual que é a resposta. E às vezes, quando a gente vai avaliar, e uma das avaliações da cultura é através do pulso e da língua, que é uma avaliação que, até para falar aqui fica difícil, mas é uma precisão nesse equilíbrio energético do corpo. E aí a gente consegue perceber que, neste momento, entra o que a medicina chinesa prega muito, que não adianta também eu focar só aqui, no aumento do aporte sanguíneo. Eu preciso trabalhar o estado emocional, o estado vibracional, o estado energético, o estado de frustração que os anos de tentativas veio trazendo. E aí eu dou mais um prazo para essa paciente. E, claro, eu vou tentar atuar. Às vezes trabalhei um pouco menos os níveis de estradiol, então... eu falo sempre que quando os casos começam a não dar certo, com tudo cercado, vamos começar lá do período menstrual. Porque às vezes a gente entra numa fase que o endométrio ele vai ter esse pico e esse aporte depois que a ovulação acontecer, que os níveis hormonais estão crescendo. E em alguns casos, você precisa fazer o que a medicina chinesa chama de base. Então, eu vou começar a trabalhar esses níveis hormonais desde aqui. Eu vou focar na melhora do estradiol, eu vou focar na melhora dos níveis hormonais e da espessura do endométrio. Mas a paciente vem para mim e aí ela vai transferir no final de setembro. Então, desde o início de setembro, eu estou focada nessa harmonização do todo e sim nos níveis específicos para a melhora desse endométrio. Tanto de um ciclo natural ou de um ciclo que você vai usar estradote, vai usar qualquer... técnica, né, dentro da medicina para ajudar. E aí eu falo que é sempre mente, coração e útero, Davi. Não dá para a gente ficar separando tudo, é um todo, né? Que nós não vamos explicar. Eu vou te falar, eu vou te convidar para assistir uma live que eu tô vendo você falando sobre, não, mas a paciente tem um embrião geneticamente estudado, como assim não engravidei? Eu vou te convidar para assistir uma live. Entra lá quando você tiver um tempo. Difícil você achar tempo. Outro dia era 9h pouco da noite, a Érica me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou, tô saindo daqui agora, quase 10 horas da noite. Desculpa, mas quando vou te convidar, e eu tô vendo o quanto você gosta de estudar a literatura. Eu tô adorando a conversa, porque, puxa, quando a gente puxa a conversa pro lado acadêmico, é tão legal, assim, é tão legal, porque não fica aquela coisa de achismo. Para assistir uma live lá no meu perfil, chama O Estudo Genético dos Embriões, o que você não sabia sobre o assunto. E hoje imediatamente antes de entrar na live aqui, eu estava terminando a revisão, a primeira revisão do livro, O Lado B do Estudo Genético dos Embriões. E eu não vou me estender aqui, porque senão a gente vai fugir do tema, mas você vai ver que ter feito o estudo genético dos embriões pode não ter te ajudado em absolutamente nada no seu tratamento, se não atrapalhou. E aí eu vou te explicar por A mais B, por que o estudo genético dos embriões pode atrapalhar um tratamento de reprodução assistida, e te provo por A mais B quantos embriões com potencial de gravidez estão sendo jogados no lixo hoje em dia. E para quem se preocupa com questões éticas dentro dos tratamentos, isso para mim é extremamente importante. Em 2018, eu fui para os Estados Unidos e fiz um estágio lá. E foi onde eu comecei a ter acesso na literatura. E é uma literatura muito vasta, muito ampla. No livro que eu vou lançar, eu acho que semana que vem ou na próxima eu lanço esse livro. Vai ser um livro gratuito, com o único objetivo de orientação mesmo.
porque as pessoas não falam. Existe um mundo comercial muito grande, né, Érica? Você acompanha isso. Existe um mundo comercial muito grande, o faturamento é muito alto. E eu te convido para assistir essa live. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te enriquecer na discussão das suas pacientes. Vai te enriquecer na discussão das suas pacientes. Bom, então nós falamos sobre reserva ovariana, sobre ovários policísticos, sobre endométrio fino, sobre falha de implantação. Então vocês percebem que, por enquanto, Érica, eu só te perguntei de problema, certo? Então, assim, eu tive um problema e eu vou mandar para você, ok? Eu te pergunto, eu preciso esperar ter um problema para mandar para você? Você acha que todos os casais, todo mundo que tem infertilidade vai ser beneficiado pela acupuntura? Ou eu preciso esperar ter um problema para passar com você? Só que eu vou dificultar a tua pergunta. Porque uma coisa, Érica, é pegar o casal que já faz acupuntura, que já gosta, que entende o equilíbrio energético. Outra coisa é pegar um cara que nem eu. Você entendeu? Que nunca fez, assim, tem medo de agulha, sabe? Você sabe como é que é isso. Então, quando eu pego um casal que já faz acupuntura, que legal, vou fazer de novo, me senti bem na época. Outra coisa é pegar e falar, não, gente, acupuntura, sabe aqueles que tinham um pensamento igual eu tinha no passado? Assim, eu preciso encaminhar esse casal para acupuntura. Você acredita na ação da acupuntura se a pessoa está lá contra a própria vontade? Perfeito. Eu acho que eu fico muito feliz de você me fazer essa pergunta, porque hoje eu vivo para difundir os benefícios da medicina chinesa como uma técnica de equilíbrio do corpo. Como uma técnica, meu sonho era que alguém chegar no meu consultório e dizer, daqui 1 ano eu vou começar a tentar engravidar. Eu vim me preparar para engravidar. Legal. Porque se a gente tivesse essa consciência, e não tem a ver com a paciente que não se cuida, tem a ver com não divulgação, com a gente deixar para tentar engravidar lá na frente sem se preparar, sem ter desacelerado. A vida está aqui, ó. Você está com mestrado, doutorado, 1000 coisas. Ah, mas eu vou começar a tentar engravidar. Tem espaço para um filho na sua vida? Então, que foi o que aconteceu comigo. Eu não falo isso de paciente, eu falo de mim. Não tinha espaço para eu ter um filho. Eu trabalho muito ainda, tá? Mas eu trabalhava horrorosamente, de 8 às 22 todos os dias. E foi quando Deus me mandou o chamado. Peraí, cadê que esse filho vai ser criado por babá? Porque não tem horário para você. E hoje, apesar de eu ter te mandado mensagem de 21 horas... Pode mandar, viu? Não tem problema. Eu parei de atender meio-dia, já fiz acupuntura, eu já fiz escaldapés, eu vim aqui, estudei um artigo. Então, eu tava super... Eu tenho meus momentos de prazer, de tranquilidade. Legal. E isso eu só aprendi na minha caminhada de tentante, onde as FIPs começaram a não dar certo e eu joguei a responsabilidade no médico, onde eu coloquei como minha FIB não deu certo por isso, por aqui. E eu? Onde eu estava nesse processo? Lá, trabalhando horrorosamente, intensamente, sem aprender a desacelerar a minha mente, a respeitar o meu corpo, porque é autorresponsabilidade. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente entende que é autorresponsabilidade, que bom que eu tenho um médico como o Davi, que estuda, que vem, que ajuda, que bom que eu tenho uma acupunturista que busca, mas nós só somos ferramentas nesse processo. O ator principal disso é o paciente. O paciente é que tem que tomar posse da jornada de tentante. Então, quando você me pergunta, e aí, não gosto de acupuntura? Não acredito que funciona? Vou para a sua sessão de acupuntura. Vai funcionar? Faz parte da cura o desejo de ser curado, sempre. Então, para o paciente chegar, eu tenho uma hora ali de consulta, 1h30, tem dia que estende até 2 horas, explico todos os benefícios energéticos, fisiológicos e finalizo a minha consulta dizendo a minha história de que eu fui uma ex-tentante, onde eu joguei a responsabilidade dos profissionais. E que naquele momento, o que eu quero é que ele entenda que aquele casal ele precisa estar em sintonia, estar unidos, não acreditar na acupuntura. Tá tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito, que é uma ação fisiológica, que é uma ação energética, mas você pode até não acreditar, mas tudo que eu falar você tem que fazer. Boa. Isso é a responsabilidade. Então, é você sentar de frente para mim, você vai pagar uma consulta, você vai...
graças a Deus, aí tem uma lista de espera gigante, você está impedindo um paciente meu de ser atendido. Então, com muita amorosidade, com muita empatia, dizer a tudo bem, Davi, você não acredita em acupuntura, no entanto, vai funcionar porque tem uma ação fisiológica atuando, só que você precisa comprometer comigo os horários da sessão de acupuntura, a lista de orientações que eu vou te dar de desligar o celular e desacelerar, aprender a meditar, a alimentar, buscar um profissional que eu vou indicar de alimentação, fazer tudo que estiver ao alcance. Aí sim, ele é difícil, ele continua sendo um paciente difícil, porque ele vem, ele vai reclamar, mas ele vai aprender o que funciona. Porque o que é mais louvável na acupuntura? Porque eu não preciso te contar, eu não preciso te falar, funciona. Eu venho hoje, eu tô sem dormir, eu tô com dor de cabeça, eu tô com taquicardia. E aí passa 5, 6, 7 sessões, e aí você começa a fazer as perguntas e fala: na primeira sessão tinha essa queixa. Às vezes o paciente nem lembra que ele tinha. Você tem que lembrar para ele. Veja o que já melhorou. Veja o quanto você já melhorou. Porque aí é o que eu falei no início da minha fala, é o princípio da medicina chinesa, que é o equilíbrio do todo. E nós vamos ter bastante resultado. Mas vai chegar um momento, aquele paciente que ele tem medo de agulha, aí eu aproveito para falar, o paciente que tem medo de agulha, a gente tem outras técnicas, tem a acupuntura laser, que os estudos estão cada dia mais comprovando que funciona, tem o aquecimento do ponto de acupuntura, a gente tem outras técnicas. Então, o medo, ele já não passa a ser um problema. Mas realmente vai chegar aquele paciente que às vezes ele é difícil porque ele não quer ser tratado. Aí sim, talvez ele não seja um paciente para gente. Porque nós nem para mim, né? Nem para mim, assim, não é paciente para ninguém. Eu tenho casos assim, tem gente que não quer ser tratado. E aí talvez, nesse acompanhamento multidisciplinar, a psicóloga seja a melhor pessoa para nos ajudar. Tem uma psicóloga que trabalha conosco aqui, fantástica, e é um dos pontos. Eu converso com ela. Tem casos que eu mando, antes eu mando para a psicóloga, depois eu vou pensar para acupuntura, para nutricionista. Então, a minha primeira live, quando eu me aventurei nas lives, a live chamava O Time da Fertilidade. E falava sobre a importância de montar um time e a postura de cada um, essa postura ativa, como você usou o termo ter a posse, e eu falava sobre isso, a função do marido, etc. e tal. Quando a pessoa não quer, não vai. A energia, você estabelecer a energia dessa pessoa, eu não consigo. Tem paciente que diminui a nossa energia, por isso que a gente tem que fazer a nossa terapia também, né? Então, eu levantei a bola de propósito para você aí, para você cortar com maestria como você fez. Parabéns pelas palavras, viu? Parabéns mesmo. E o marido, hein? Ixi, a mulher é mais fácil, né, Érica? Encaminhar a mulher para a acupuntura. O marido não quer nem fazer espermograma. Eu sempre falo que nos meus cursos eu falo que a mulher, por mais que o desafio às vezes é maior, mas ela toma posse, ela adere a esse processo. O marido, eu tenho até um marido aí, paciente meu assistindo a live, e tem vários pacientes, homens, que são extremamente determinados, que tomaram posse mesmo. Mas tem alguns que não, que primeiro, porque não gostam da acupuntura, segundo, porque às vezes está precisando mesmo da terapia para esse casal, e aí eu acho que a terapia aí entra fundamental, porque eles ainda não entraram no sonho juntos em alguns momentos. E segundo, um marido tipo o meu, que foi um marido tentante, que viveu a dor da infertilidade, que esteve comigo presente, mas ficou calado, tem medo de acupuntura, então optou por outras técnicas. Então, a minha primeira coisa minha primeira ferramenta é nessa consulta explicar e avaliar, primeiro, se os exames têm uma alteração dele, e aí se ele está adepto a entrar nesse time, como você colocou comigo ali. E aí eu começo a fazer uma avaliação. No entanto, os estudos, eles mostram o quanto a acupuntura é extremamente eficaz na melhora da quantidade, da motilidade de espermatozoides. A gente vê mudanças nos níveis de fragmentação com 3, 4, 6 meses de tratamento.
E para mim, o marido é o ver para crer. Então, eu sempre falo, a mulher, ela vê o ciclo menstrual dela melhorando, ela tinha coágulos, ela passa a não ter, ela tinha cólicas insuportáveis, ela passa a não ter, ela tinha borrinha ali mostrando os níveis de progesterona mais baixos, isso passa a sumir. Então, ela, depois que tudo vai melhorando, ela vai se percebendo. E aí, se você quiser, você fala, vai no seu médico e pede alguns exames. O marido não. Ele fala, que dia? Que dia que eu tenho que repetir os exames? Eu preciso ver, será que tá funcionando, Érica? Você me dá... Que dia que você vai mandar eu ir no meu urologista de novo, no meu médico da reprodução? Porque ele quer ver para crer. Então, eu sempre falo, 3 meses de tratamento com o paciente, mande ele buscar o urologista ou o médico de reprodução dele e fala, vamos repetir os exames. Porque ele só vai continuar com o seu tratamento se o resultado estiver aqui, ó, na palma da mão dele. Se não tiver, ele vai suspender. Então, eu tento fazer as sessões o máximo possível ali. Se tem um quadro mesmo considerável de baixa motilidade ou um quadro de fragmentação, é 1 ou 2 vezes na semana, dependendo do quadro, e faço tudo que a medicina chinesa propõe para aquilo. E aí, a partir do momento que seja mínima, isso é importante. Se for mínima a alteração de melhora, ele fica com você. Que legal. Ele só tem Érica, nós estamos nos aproximando de 1 hora de live, até para respeitar o seu horário e a sua agenda, e para que a nossa live não caia de repente. Eu quero te agradecer bastante, te parabenizar. Assim, é muito legal o que você está falando. E é legal porque você traz muito a conversa para um lado científico, explica a fisiologia, explica a fisiopatologia, mecanismo de ação. Nós não estamos falando aqui só da energia pessoal. Nós estamos falando de muito estudo, muita literatura, que ainda tem muita coisa para aprender. Mas eu quero te agradecer e te dar a última palavra para você poder transmitir alguma mensagem. Você tem 20 segundos para cair essa live e agradecer, que eu já estou vendo o reloginho aqui. Não, eu quero só agradecer mesmo a oportunidade de falar da medicina chinesa, parabenizar o seu trabalho. Eu aceito live com profissionais humanizados e empáticos, que eu já fui ex-tentante e eu acredito nesses profissionais. E você é um deles, então eu sou grata pelo convite. Obrigado, Érica. Deus te abençoe, viu? Amém. Amém. A todos nós. Um grande abraço.